Então, Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudo Judaísmo para Todos. Baruch Abba Moré Nihad. Moisés disse: que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu espírito sobre eles. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. Amém. Amém. Pessoal, o encontro de hoje é sobre diversidade judaica. Um mosaico étnico, religioso e cultural. Eu vou apresentar o meu grande amigo de décadas, Nihad Bassis. Nihad possui formação em PhD em Engenharia de Produção, mestrado em Administração, MBA em Inovação Tecnológica e PMP. Ele é Mizrahi de origem e um eterno aprendiz do judaísmo. Nihad é um apaixonado pela riqueza da alma humana. Para quem não sabe, judeus Mitzraim são aqueles originários das comunidades do Oriente Médio, e geralmente se chama Mizrahi, os judeus que vivem ou viveram no mundo islâmico. Nihad Bassis é gestor de projetos, escritor, jornalista científico e referência internacional no desenvolvimento das normas ISO, representando o Canadá e o Brasil em comitês internacionais. Atuou como consultor sênior em organizações como Nações Unidas, Unesco e United Nations Office on Drugs and Crime. Atua profissionalmente como diretor de arquitetura de negócios em um dos maiores bancos do Canadá. É realmente um Yiddish cop. Então, com a palavra, Nihad Bassis. Boa noite, boa noite. Mais de 20 anos atrás, eu conheci a Cibra. As portas da Cibra estavam abertas para mim. Então, queria agradecer, graças ao Carlos, eu ter conhecido a Cibra, a comunidade Cibra da época. Muitos de vocês talvez não se lembram de mim, mas, claro, já faz mais de 20 anos. E estou muito feliz de estar aqui entre vocês, realmente podendo compartilhar um pouquinho dos meus estudos pessoais, que refletem o meu estudo, mas não necessariamente é verdade. Então, eu compartilho algo que é a meu próprio risco. Se vocês acharem informações mais detalhadas, contextualizadas, que dão uma outra interpretação, por favor, eu estou sempre aberto a aprender cada vez mais. Como eu disse na minha apresentação, desde sempre eu sou um eterno aprendiz do judaísmo. Então, estou aqui para compartilhar e, ao mesmo tempo, para aprender com vocês. Mais no finalzinho, quando a gente tiver aquela troca para perguntas e tudo mais, eu acho que eu também vou poder aprender muito com vocês. Essas apresentações muito formais eu não sou muito fã, não, tá? Mas eu prefiro o informal, mais próximo, mais humano. Infelizmente, a gente está no virtual. Mas quem sabe um dia eu possa sair daqui do Canadá e poder visitar vocês aí pessoalmente na Cibra. Vai ser realmente um imenso prazer. Antes de começar, muito obrigado pelo tempo de vocês, por dedicar o tempo de vocês ao judaísmo. Esse tempo é sagrado, esse tempo é só vocês mesmos que tiveram a atitude de priorizar. Assim, realmente é assim que a gente constrói o judaísmo, é na prática, é estando junto, estudando, compartilhando, agindo em comunidade. Opa, agora que eu vi a Débora. Ô, Débora! Então, vou começar, vou compartilhar minha tela com vocês e bola para frente. Eu tenho certeza, eu espero que vocês tenham muitas perguntas para o fim. Certamente eu não tenho resposta para tudo, mas
Pelo menos quem souber vai me ajudar a responder. Deixa eu aprender. Deixa eu fazer um comentário sobre a pergunta. Vai lá, vai lá. Qual é a diferença entre o judaísmo reformista e o judaísmo ortodoxo? Eu não vou te perguntar, eu vou responder. Tá. O judaísmo ortodoxo tem todas as respostas. E o judaísmo reformista tem todas as perguntas. Então, tu é reformista e o teu compromisso é com as perguntas. Poxa vida, tu acabou de queimar uns 3 slides meu, hein? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Só para aproveitar a pergunta do Carlos, é esse livrozinho aqui que confirma tudo que ele acabou de falar em 2 frases, tá? Esse livro, eu vou ler, depois no fim eu passo para vocês, Maaseh Bereshit, O Mistério da Criação. O Mário Janvier Saban, ele fez o doutorado dele e o cara conseguiu resumir todas as principais obras do judaísmo. E é incrível como eu não sei nada e eu acho que a gente tem muito para aprender. Mas depois eu compartilho um pouco mais sobre esse livro. Vamos lá. Compartilhando. Vocês já estão olhando a minha tela aí? Já. A qualidade está ok? Está boa para a leitura? Tá excelente, pode maximizar. Pode colocar em modo apresentação. Toca na tacinha, bem na linha de baixo, à direita, para não aparecer a lateral e ficar só... Aí. Maravilha. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Tu tá de rosto aí, se tu quiser mudar qualquer coisa, é contigo. Tá, tranquilo. Vamos lá. Então, vamos falar sobre diversidade judaica. Mosaico étnico, religioso e cultural. Essa diversidade, então, que eu vou apresentar para vocês hoje, ela tem 3 perspectivas: étnica, religiosa e cultural. Meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, porque a gente tem muita coisa para olhar. Quem sabe, se vocês acharem interessante, pode continuar numa próxima etapa. Vários assuntos aqui podem ser aprofundados. Quando eu falo sobre essa apresentação, ela pode ter 2 propósitos. Geralmente as pessoas focam bastante, eu vejo muita apresentação, postei várias no mesmo sentido, e eu vi que muitas apresentações, principalmente no YouTube, você vê a discussão desse mosaico, dessa diversidade, buscando o assunto de forma divergente, ou seja, foco no que é diferente entre os judeus. O que tem diferença entre o ortodoxo e o reformista? O que tem diferente entre um A, B ou C? O foco que eu vou dar nessa apresentação ele é mais de convergência. Então, é olhar na multiplicidade dentro de um conjunto só, o que tem de diversidade dentro desse conjunto. Então, o foco é mais na convergência e não na divergência. É buscar riqueza num todo. Essa é a ideia da apresentação que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. Inevitavelmente, a gente vai ver diferenças, mas sempre focando na riqueza da diversidade que está num conjunto só, que é o judaísmo em si. E aí, eu começo com a apresentação sobre o mosaico étnico. Vamos lá com essa questão do mosaico étnico. Quais são esse mosaico, se a gente olhar em termo étnico? Você vê hoje que existem, no mínimo, as principais comunidades judaicas existentes hoje, as mais relevantes, tanto no aspecto histórico quanto no aspecto étnico, a riqueza dessas comunidades. Claro que isso, quando eu coloco mosaico étnico, eu estou numa direção, eu estou falando muito mais numa direção divergente. Vamos para uma visão mais convergente. Eu paro de falar étnico e passo a falar o mosaico das comunidades. Então, essas comunidades eu paro de encarar como raça e passo a olhar como uma riqueza de grupos sociais. Por isso, eu troco a palavra étnico para o mosaico de comunidades. Quando eu olho essa listinha aqui, os Askenazim, os Mizrahim, os Sefaradim, Temnanim, Bet Israel, Gruzimnim,
Vamos fazer um teste aqui, coisa rápida. Levanta a mão quem conhece os Italkim. Levanta a mão só para mim ter uma ideia, para ver as mãozinhas dos que conhecem os Italkim. Opa, legal. Beta Israel. Levanta a mão lá só para ter uma ideia de quem conhece os Beta Israel. Opa, já tem mais gente que conhecendo o Beta Israel. Askenazim. Eu estou vendo quase todo mundo levantando a mão aí. Essa é a Cibra. Vamos lá, vamos lá. A gente avança. Vamos olhar cada um desses daqui com calma. Então, essas comunidades, cada um tem sua história, seu local geográfico, seu rito. Acreditem, o rito religioso, por exemplo, do pessoal Beta Israel, eles possuem um rito judaico numa sinagoga que é totalmente diferente do Askenazi de Mizrahi, por exemplo. Existem essas diferenças que são interessantes, mas são aspectos de riqueza que a gente vai olhar com mais detalhe. Quando eu começo aqui com os Askenazim, nosso famoso Albert Einstein, que está aqui no lado na foto, ele é um típico representante dos Askenazi. Quando você começa a entrar em discussões, por exemplo, na comunidade judaica, existe uma certa fama de dizer, olha os brancos judeus, os judeus de olhos azuis, os judeus europeus. São características que se destacam nessa comunidade Askenazi. E são de origem predominantemente judeus da Europa Central e da Europa Oriental. Um dos exemplos que eu coloquei de nomezinhos, nomes de família que representam os Askenazes são os mais comuns na lista de nomes Askenazes, que começam ali embaixo no PowerPoint, eu coloquei Stern, Stein, Bronstein, Sternberg, Feldman, Fildenstein, Grunstein, Egger, Bohr e Freud. São nomes super comuns e tem todo um significado por trás dos nomes Askenazi, que são adaptações a profissões, a objetos, a diversos elementos que você pode ver na natureza que são influenciadores da definição de nomes Askenazi. A grande comunidade Askenazi no Brasil, ela está fortemente presente tanto no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. São comunidades muito fortes. Em termos da presença judaica no Brasil, a maioria a comunidade majoritária mais presente no Brasil é a comunidade Askenazi. Claro que tudo isso é ligado também tanto à Primeira e à Segunda Guerra, esse processo de migração após a Primeira e a Segunda Guerra, que levaram à concentração de judeus Askenazi no Brasil. Sobre os Askenazi, fiz um super zoom, só para ter uma ideia mesmo. A gente está fazendo um voo bem alto, para ter um conhecimento geral. Sefarade, ou Sefaradim, são predominantemente aqueles judeus da Península Ibérica, Portugal, Espanha, e algumas ilhas de Portugal e ilhas da Espanha também. Então, quando a gente fala dos sefaraditas, são exatamente judeus que viveram e desenvolveram sua cultura na Península Ibérica. O interessante é quando a gente fala assim, desenvolver a sua cultura, só na Espanha o judaísmo desenvolveu 18 dialetos diferentes ao longo da sua presença na Espanha. Só na Espanha. 18 dialetos fortíssimos, inclusive com livros que possuem gramática. Por exemplo, o judeu occitano é uma língua, é praticamente uma língua. Hoje você consegue fazer online cursos de judeu occitano. Ou judeu catalão, existem cursos online de judeu catalão. Então, existe um movimento de recuperação da história sefardita na Espanha e em Portugal, recuperando a escrita, a gramática e toda a história das línguas existentes nessa região. O fenômeno da comunicação de judeus, a necessidade de buscar uma língua não só judaica, mas judaica que absorve a riqueza local, é um dos fenômenos únicos do judaísmo, onde o povo absorve a riqueza local
adapta a sua própria língua e constrói um contexto cultural muito rico, muito específico e muito próprio à sua existência. Não existe outro povo que consiga trazer essa riqueza ao ponto de criar tantas línguas e tantos dialetos ao longo da história. Isso é muito exclusivo do povo judeu. Realmente, você não acha outro povo que consiga absorver a riqueza local e continuar com a sua própria tradição, sua própria característica, independente do local no mundo. Então, esse é um ponto muito forte, independente da comunidade que eu estou falando, independente de Sefaradim ou Askenazim, todas as comunidades judaicas possuem essa característica, essa riqueza de absorção e de se integrar, da sua facilidade de se integrar ao meio. Na lista dos prêmios Nobel, existem 14 sefaraditas que foram laureados com o prêmio Nobel. Então, claro, das outras comunidades nós também temos representantes, mas essa comunidade realmente ela tem um lado bem forte na presença intelectual e no avanço da ciência. Então, temos representantes bem fortes. E aí, quando a gente olha nesses nomes originais de origem da Península Ibérica, eu peguei os que começam com a letra F, que são os mais predominantes entre judeus dessas duas comunidades. Faísca, Falcão, Faria, Farinha, Faro, Farto, Fixa, Febre, Feijão, Feijó, Fernandes e ali vai. Essa lista é uma lista oficial que é publicada todo ano dos nomes mais presentes nas comunidades judaicas. Tem um site só sobre isso. Quais os nomes mais comuns entre as Askenazes? Quais os nomes mais comuns entre separados? E assim vai. Meninos, meninas, e faz a distinção em relação a todas as crianças que estão nascendo, tanto em Israel como nos Estados Unidos e em outras comunidades, mostrando a evolução do nome judaico presente em cada comunidade. É muito legal isso, é muito curioso você ver a adaptação também do nome às novas tendências de nome, que também muda. A cada era, a cada momento, uma nova adaptação. Uma adaptação, inclusive, do próprio povo, da própria comunidade à realidade local. Aqui eu vou agora para os Mizrahi, Mizrahim, no plural. São os judeus orientais, são das comunidades do Oriente Médio. Essa do Oriente Médio hoje já não é bem assim. Por que agora a gente tem uma definição um pouco mais ampla? Porque os judeus que nascem também, que vivem, as comunidades judaicas que vivem na Tunísia, Marrocos e Argélia, também são considerados judeus Mizrahi. Então, começa a ir um pouco além. A nova classificação, principalmente nos estudos de sociologia, ela ampliou essa definição, abrangendo esses 3 países, mais outros países, tipo Bahrein, que antes não fazia parte, mas tem uma forte comunidade judaica, Catar e outros países da comunidade islâmica. Então, vocês, quando pensam assim, ok, então tem realmente judeu no Irã, judeu no Iraque, judeu no Kurdistão, judeu no Iêmen, sempre teve, sempre teve. Essa riqueza sempre existiu. Esse fenômeno da presença de judeus nos países árabes, ela começou logo depois daquela ida para a Babilônia, bem descrita no Torá. Então, essas comunidades sempre existiram, elas ainda existem, claro que muito menor, e se vocês pegarem e olharem as notícias das últimas semanas, os últimos judeus do Afeganistão, saiu muita notícia sobre isso na imprensa, não sei se vocês puderam acompanhar, mas foi bastante interessante como ainda no Afeganistão você tinha comunidades judaicas que acabaram se retirando, dada a situação local. Era uma comunidade bastante rica, mas com o tempo foi minguando, foi desaparecendo e também foi migrando para outros países do Islã. Sim, um judeu Mizrahi, ele tem como língua principal o árabe, ou algum dialeto judeu-árabe. Só para vocês terem um exemplo, no norte de Israel, em Haifa, você consegue encontrar judeus que falam árabe como primeira língua e hebreu como segunda língua.
existe uma pequena comunidade, e aí entra um grande debate, os samaritanos, que existem até hoje, é uma comunidade de mais ou menos 800 pessoas, que falam árabe, falam hebraico, são abrâmitas, seguem Abraão, a Torá, mas não tem adesão do Estado. No Estado israelense não enxergam eles, os samaritanos, como judeus. Tanto que a questão de casamento, os próprios samaritanos regulam e não passam pelas leis do grão-rabinato de Israel. Mas é uma comunidade que mantém práticas judaicas que são mais antigas que o judaísmo atual, tanto o judaísmo reformista e quanto o judaísmo hoje ortodoxo. Então, existem práticas muito antigas que eles mantêm em relação ao casamento e outras coisas mais que mostram a ligação deles com o judaísmo. Mas voltando à questão de judeus, por exemplo, judeus no Irã, judeus em Burkarã, em outros países, você vai encontrar no Iêmen uma comunidade judaica muito especial. Já já a gente vai falar sobre essa comunidade judaica, que é uma outra comunidade, mas que tem características similares à comunidade Mizrahi. Agora, a título de curiosidade, imagine você chega numa sinagoga e se apresenta. Quando você entra, eu, por exemplo, entro numa sinagoga e me apresento em Nihad, as pessoas ficam assim, que nome é esse? Se eu entro numa sinagoga Askenazi, alguns Askenazes mais literatos, mais estudados, dizem, Mizrahi. Agora, se você chega na sinagoga, por exemplo, oriental, aqui no Canadá tem uma delas, você entra, olha os nomes das pessoas que frequentam. Mohamed, Ali, são nomes puramente árabes. Mohamed. E aí, Mohamed? Pois é, são judeus que adotaram o nome árabes, por origem, por cultura, mas que são de alma e vivência judaica. Então, assim, é bastante curioso quando você consegue visitar várias sinagogas e conseguir ver essa diversidade, essa riqueza nas várias comunidades. Ao mesmo tempo, a gente nunca pode esquecer a história. A história, ela compartilha fatos. Nos anos 70, a comunidade de Mizrahi criou um movimento chamado Black Panthers, como o mesmo grupo nos Estados Unidos. Era um grupo em Israel que reivindicava a igualdade da comunidade de Israel, que sofreu muita discriminação nos anos 60 e 70 em Israel. Discriminação de todas as outras comunidades que a gente está olhando aqui. Então, houve um movimento social buscando igualdade, diversidade, e foi no seio da comunidade Mizrahi, em Israel, que nasceu um pequeno movimento nos anos 70 buscando igualdade social, respeito à diversidade, e o movimento LGBT, pela primeira vez, apareceu dentro da comunidade Mizrahi, em Israel, lá nos anos 70. Então, foi um grito de, para aí, nós também somos judeus e estamos morando aqui também, e queremos ter os mesmos direitos. E, a partir dali, o Estado de Israel criou políticas mudando a sua forma de encarar e de tratar as políticas sociais frente à presença Mizrahi, que aumentou ao longo do tempo. Duas pessoas que eu coloquei como exemplo aqui, que são Mizrahi, o antigo membro do Partido Trabalhista, Amir Peretz, no Knesset, ele é um Mizrahi de origem marroquina. Quem não conhece, eu não sei, eu escutava bastante, Ofra Haza, uma cantora que nasceu no Iêmen, de uma família judaica que morava no Iêmen. Então, Ofra Haza foi uma cantora Mizrahi também. Em termos de a que comunidade ela pertencia, ela era Mizrahi. Sobre os Mizrahi, esse compartilhar que eu faço com vocês. Um pequeno detalhe que já esqueceram. Eles possuem um rito bem diferente do rito sefarade, e é um rito que é conduzido, na maioria das vezes, em árabe. Então, você vai numa sinagoga Mizrahi, se você fala só hebreu, vai passar um pouco de aperto. Como eu passei,
Então, assim, você segue o movimento de todo mundo, porque você fica cuidando. Porque não é o mesmo rito, não tem a mesma dinâmica, fica a maior parte do tempo de pé, e aí você passa uma aventura conhecendo a diversidade judaica nessa comunidade. Vamos embora para a próxima comunidade, judeus e yemenitas. Eu não sei se a foto aparece aí bem, com uma boa qualidade para vocês, mas eu acho ela bem bonita, é uma foto de um casamento judeu e yemenita, uma comunidade que vive no Iêmen, também são chamados de Teimanim, ou Teman. Foi uma comunidade que, entre os anos de 1949 e 1950, eles foram, eu diria, aqui no texto diz transportando, mas foi um resgate, porque eles estavam passando riscos sérios de vida. Foi uma operação do governo de Israel, chamada Operação Tapete Mágico, que transportou a grande comunidade de Israel, no intervalo de 1 ano e pouco, a comunidade de judeus do Iêmen para Israel. Para os mais curiosos, a Operação Tapete Mágico, inclusive, tem vários filmes e documentários só sobre essa operação. Muito, muito interessante você ver alguns dramas, famílias divididas por conta dessa operação. O objetivo era transportá-los para Israel, aliar. Mas alguns problemas aconteceram nessa operação, mas foi considerada, no fim, um grande sucesso. A maior parte dessa comunidade, os Teimanim, moram no Israel, e uma pequena parte acabou imigrando. Depois de ir para Israel, acabaram indo para os Estados Unidos. Aqui no Canadá, essa comunidade também é bastante presente. E é uma comunidade bonita, assim, você olha muitas cores nos eventos deles, pela foto mesmo, eu fiquei bastante impressionado quando eu os conheci. Você olha que é uma comunidade alegre, colorida, ela realmente se destaca pelo seu acolhimento. Quando você chega na sinagoga, eles te abraçam, nem te perguntam o nome, seja bem-vindo, e você se sente, nossa, eu estou em casa. É incrível quando você entra numa comunidade dessa. Um ponto aqui bastante interessante, eles também são predominantemente árabes na prática da comunicação. Então, eles utilizam mais o árabe do que o hebraico em suas comunicações. Embora, olha que curiosidade bastante interessante, eles ficaram isolados no Iêmen por muito tempo, muito, muito tempo. E esse fator de ficarem isolados lá por muito tempo foi uma escolha, e eles tem muita literatura que fala essa história. Eles são a comunidade considerada os mais judeus de todos os judeus. Por quê? Porque eles mantiveram a integridade do hebraico a ponto de você conseguir achar traços do antigo aramaico falado pelas comunidades hebraicas, das antigas comunidades judaicas no passado, traços do aramaico ainda presente no hebreu. Então, quando houve na língua hebraica, várias reformas aconteceram. A última reforma consultou elementos da comunicação dos judeus e yemenitas, porque ela ainda mantinha traços do passado para manter aquela integridade histórica da língua. Então, não é eles que se acham mais judeus de todos os grupos, mas isso é uma fama deles em Israel. Os mais judeus de todos os judeus, em referência à capacidade que eles tiveram de guardar a integridade da língua hebraica. Isso é uma riqueza que essa comunidade trouxe para todo o povo de Israel e para o judaísmo em si. Vamos embora para a próxima comunidade, os Beta Israel. Olha só, Beta Israel. A foto é realmente de uma comunidade Beta Israel. Eles são de predominância africana. Eles habitam numa região, ainda habitam, ok? Existiam ao torno de 500 aldeias que se localizavam numa parte do antigo Iêmen e numa parte da África, uma do lado da outra, separada pelo mar. Mas era a mesma região.
hoje seria mais próximo da Etiópia atual. Então, você tem em torno de 500 comunidades cercadas predominantemente por uma maioria islâmica e uma minoria cristã. Mas a real minoria eram os Beta Israel. A história deles é bastante emocionante. Eu realmente, entre tantas histórias, a Operação Brothers, a Operação Moisés, a Operação Josué e a Operação Salomão foram das operações, algumas que deram certo, outras que não deram, mas que, no fim, todas juntas conseguiram cumprir o objetivo de resgatar esse povo reconhecido pelo Estado de Israel como judeus. Recuperar eles de uma situação de crise humanitária, de uma crise, inclusive, de riscos de vida grave, através de uma operação secreta muito bem articulada e com apoio dos Estados Unidos. É de arrepiar quando você olha os dois primeiros documentários dos anos 70, dos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, como tudo isso foi articulado para salvar essas 500 aldeias espalhadas no território da Etiópia. Muitas vidas foram salvas, e um momento que me emociona muito foi quando um dos líderes desceu do avião de resgate e beijou o chão de Israel e agradeceu por terem sido salvos. Foi bastante forte. É um documentário presente, vocês conseguem achar no YouTube, depois quem quiser eu posso mandar o link, mas foi o Estado de Israel colocando a mão e salvando vidas, e parte da história do povo judeu. A comunidade Beta Israel, logo em seguida, foi integrada em diversas partes da sociedade. Houve uma grande dificuldade de absorvê-los na comunidade de Israel, no Estado de Israel. Não foi fácil, mas depois de várias intervenções do Estado, inclusive alguns foram para a agricultura, alguns começaram a participar da história do kibbutz. Você não pode falar em kibbutz sem ter uma parte da contribuição deles, dos Beta Israel, logo que eles chegaram, depois do resgate, depois das operações. Então, eles fazem parte de uma história bastante importante de uma parte de Israel que estava à parte do judaísmo há muito tempo, mas que nunca deixou de praticar o judaísmo, mesmo estando distante e isolado das outras comunidades judaicas. Isso é muito rico, é muito rico. A história, o elo com a Bíblia e de como eles foram para lá, isso é uma outra história, a gente pode fazer uma grande história por trás disso, que é muito rico e é muito bonito. Sobre essa comunidade, eu acho que a gente pode aprofundar bastante, assim como a comunidade Mizrahi também tem muita história a ser contada. Porque no Brasil, a predominância de publicações e de estudo é geralmente dedicada às comunidades Sefarad e Askenaz. Por quê? Claro, porque são as comunidades mais presentes. Mas a gente pode depois aprofundar um pouco mais isso daí. A próxima comunidade, os Gruzinim, judeus da Geórgia. Olha só que interessante. Hoje, os Gruzinim são judeus que residem predominantemente na cidade de Ashdod, em Israel. Uma grande curiosidade que é cercada por essa comunidade é que, mesmo tendo judeus de outras comunidades, principalmente Sefarad e Askenaz, que migraram para a mesma região da Geórgia, eles nunca se integraram aos outros judeus. É um comportamento muito, muito peculiar desses judeus. E eles sempre mantiveram um ritual muito específico da comunidade deles. Tanto o comportamento na integração social como com a comunidade local e a não integração com outros judeus geraram muita curiosidade. E pelo tipo de ritualística nas sinagogas, decidiu-se fazer um estudo para ver, peraí, esse povo tão isolado, pode ter algo interessante aí.
E aí, o que fizeram? Fizeram um estudo genético e descobriram que provavelmente eles são os judeus mais próximos, em termos genéticos, daquelas comunidades antigas da Babilônia. Em termos genéticos, eles são os mais próximos dos judeus que foram para a Babilônia. E depois migraram para a região da Geórgia, e de lá nunca mais saíram. É uma comunidade que está em via de praticamente de extinção, porque eles realmente não são tão integrados às outras comunidades. E eles são um grupo bem fechados. Mas hoje, predominantemente em Ashdod, é o local de residência da maioria dos judeus gruzinim. Eles falam um dialeto próprio, é o judeu georgiano, que tem uma escrita própria, uma gramática própria, e realmente é uma comunidade bem à parte das outras comunidades. Bom, vamos para a próxima. Opa, espera aí, Nihad, o que aconteceu? Quantas comunidades a gente viu? Vou voltar aqui só para ter uma ideia para vocês. Comunidades Kenaz, Mizrahi, Sephardim, Nanim, Beta Israel e Gruzinim. Mas e as outras? Pois é, a gente vai deixar para um próximo episódio, porque é muito conteúdo num pouco espaço de tempo. Então, as outras comunidades das 7 a 12, a gente deixa para um próximo episódio, se vocês tiverem o interesse. E aí a gente passa para o outro mosaico. Mosaico étnico, comunidade, a gente falou. Agora a gente vai para o segundo mosaico, mosaico cultural. Na cultura, a gente pode falar muitas coisas de aspecto cultural, mas eu escolhi aqui dividir com vocês o aspecto da comunicação, que é a língua. Exemplo aqui. Vocês conseguem ver o texto que está por trás da tarja preta? Sim ou não? Ah, não, então vou tirar. Peraí, não é para vocês olharem o texto que está na tarja preta. Tá, aparece? Dá para ler. Não. Não, eu não consegui. Tá, mas eu vou fazer o teste assim mesmo. Tentem ler o texto sem a tarja preta, por favor. Primeira frase. Tentem traduzir para mim. Só o texto normal, sem a tarja preta. Pois é. Então, a linguagem judaica... Quando se estivesse para amanhecer. Olha só. Em ladino, vocês estão vendo como é que a gente fala em ladino. Porque o amanhecer está chegando. Exatamente. Isso é a língua ladina, um dialeto hebraico, um dialeto judeu. Vamos para o próximo. Tentem aí, sem olhar a parte da tarja preta. Resposta, olha lá. Eu tinha... Aí. Judeu catalão. Então, eu acho muito impressionante a riqueza da língua judaica se adaptando à cultura local. O quanto outros dialetos foram sendo criados. E você olha aqui, sim, isso aí realmente é um dialeto do judeu catalão, ladino. Não é muito difícil para nós da língua portuguesa, por quê? Porque essas são línguas judaicas com influência do latim. Então, fica mais fácil para nós conhecermos. Eu não consegui ter muito tempo para separar, por exemplo, o judaico-occitano. Nossa, é quase a língua portuguesa. Você lê assim, fica, nossa, muito fácil. Existem sites na internet que publicam obras em ladino, em judeu-catalã, em judeu-occitano, e você tem uma literatura rica em dialetos judaicos, onde você aprende muito sobre a história judaica, nas línguas judaicas, onde nós, de língua portuguesa, temos facilidade de aprender. Então, essa riqueza aí, eu acho que todo mundo que é curioso poderia dar
Dá uma pesquisada, porque vale a pena. É uma riqueza muito bonita de você conseguir ler uma frase. Nossa, eu sei um pouquinho disso, que legal. Não quer dizer que a gente virou um expert na língua, mas é uma coisa que a gente consegue compreender. Muita coisa você deduzindo, você acha a resposta. E aí, quando a gente olha, pô, tá bom, quais são esses dialetos? Como é que está essa riqueza toda que eu consigo, que eu gostaria de ver em termos de dialeto? Aqui tem uma tabelinha, está pequena, eu sei que está pequena, não está muito bom de olhar. Deixa eu tentar aumentar, mesmo que isso vá criar alguma certa distorção. Deixa eu criar. Aumenta, bota no modo apresentação, Nihat. Boa, já volto no modo apresentação. Obrigado, Cleber. Aí, ó, olha só que legal. Você tem o hebreu lá na segunda coluna, que gerou quais dialetos aqui do lado? Dialeto askenazi, sefarade, iemenita, tiberiano, samaritano, hebreu samaritano. O judeu que tem o não hebreu, na segunda coluna, tá? O judeu aramaico, que é mais ligado, são dialetos que são mais ligados ao o hebreu de raiz, que é o hebreu bíblico, o Targum, o Talmud, o aramaico judeu palestiniano, ou galileu, são dialetos. Tudo que vocês estão olhando nas colunas laterais aqui são dialetos que foram surgindo dentro das comunidades que a gente acabou de estudar. Judeu iraque, judeu marroquino, judeu tunisiano. Aí você tem lá outros dialetos. Por exemplo, no norte da África tem a comunidade berber, e no meio dessa comunidade berber, que não é a comunidade judaica, existe uma pequenininha comunidade que ainda existe, que fala o judeu berber. E aí vai. Quando você olha, por exemplo, os dialetos influenciados pela língua alemã, Yiddish, aí você tem o Levite, da Lituânia, o Polish, o judeu Polish, que vem, é um hebreu, uma língua hebraica, que é escrita nos caracteres poloneses, mas é falado com som hebreu. São criações, são construtos sociais, são riquezas de comunidades que conseguem construir língua, dialetos. Então, é essa riqueza que me impressiona bastante. Você, mais ainda, só para finalizar essa parte dessa tabela aí, você tem o judeu English. Sim, tem comunidades no estado de Nova York e em alguns estados do Nordeste dos Estados Unidos que falam essas línguas, esses dialetos que foram criados logo da colonização e a criação dos Estados Unidos. São comunidades muito reservadas que existem no Nordeste dos Estados Unidos, onde você tem situações onde eles têm... exemplo, tá? Um exemplo, eles têm uma editora onde eles publicam livros que são distribuídos só no Nordeste dos Estados Unidos e você não acha esses livros no Amazon ou à venda. São livros que nunca vão chegar no Brasil ou em qualquer outra parte dos Estados Unidos. São restritos a essa região onde eles vivem. E aí você tem publicações como esse, A Variedade do Judaísmo, que é um dos livros que foi publicado nessa região do Nordeste dos Estados Unidos. Eles não vendem na internet, é só se você compra na lojinha deles, e são livros escritos por pessoas muito, muito estudadas na história do judaísmo e nas línguas, nesse mosaico cultural do judaísmo em termos de língua, de comunicação. O último ponto em relação a esse quadro aqui é que a língua hebraica, nos últimos anos, tem chamado a atenção de muita gente mundo afora. E hoje é fácil você achar um curso online de como aprender hebraico. Então, assim, hoje não é muito complicado. É mais fácil vocês estudar o hebraico atual, que não é a mesma coisa do hebraico bíblico. Então, quando você for procurar um curso, muito cuidado com isso. O hebraico bíblico é uma coisa, hebraico falado, contemporâneo do dia a dia, é outra coisa, inclusive a escrita um pouquinho mais complicado. Bom, da parte do mosaico cultural em termos de língua, tem um detalhe que eu achei bastante interessante, é o Yiddish, que ele tem muita força em um dialeto que nasceu praticamente no meio alemão,
Ele está no ranking das 140, na posição 141 das línguas faladas no mundo, enquanto o hebreu na posição 77 em relação ao tamanho da comunidade no mundo. Okay? O hebreu ele é falado em Israel, ele é falado por uma comunidade total de 10 milhões de pessoas. Mas o Yiddish é 3 milhões, é muita gente que fala Yiddish. Isso é impressionante. 3 milhões de pessoas falam Yiddish. Isso não é só na Alemanha. Em países do norte da Europa, países nórdicos, existem muitos judeus que falam Yiddish ainda. Desculpa. Outra curiosidade é que existe a presença do Yiddish no Brasil, tanto em São Paulo como em algumas pequenas comunidades no Rio Grande do Sul. E vocês olham na segunda coluna ali os países onde ainda está presente o Yiddish. Como é que o Yiddish chegou no Brasil? Uma das histórias que encontrei foi a comunidade lituana que chegou no Rio Grande do Sul. Foi a comunidade que tinha judeus que falavam Yiddish. Então, existe uma comunidade lituana no Rio Grande do Sul que fala Yiddish também. O último ponto aqui que eu achei bastante interessante, o hebreu é a língua oficial no Estado de Israel, mas o Yiddish ele é reconhecido como língua minoritária na Suécia, Moldávia e na Rússia. É considerado uma língua oficial. Foi uma forma que esses 3 países se posicionaram, reconhecer elas como língua oficial de minoria, para estabelecer políticas de apoio para que o Yiddish não desapareça. Então, você tem incentivo, inclusive, a escolas que ensinam o Yiddish, tanto na Rússia, na Suécia e na Moldova, na Rússia e na Suécia. Então, ainda existem incentivos para que o Yiddish se mantenha. Então, esse é o ponto sobre o mosaico cultural da língua hebraica no mundo. E o mosaico religioso, que aí é o assunto mais polêmico, é onde a gente entra aquela história de ortodoxo, reformista, que no fundo todo mundo acaba caindo no mesmo maravilhoso lugar que é o judaísmo. Então, esse mosaico religioso aqui que eu vou falar para vocês, rápido, sem entrar nas polêmicas, vamos fazer um exercício um pouco antes disso, tá? Qual que é o exercício? Eu vou falar para vocês uma palavra e pensem em 2, 3 frases que usam essa palavra. Pensem na palavra identidade. Pensem na palavra identidade. E pensem em frases que usem essa palavra. Ok. Segunda palavra. O exercício é a palavra pertencimento. Criem 2, 3 frases ligadas que usem a palavra pertencimento. Ok, vamos lá. Quando a gente fala em identidade, normalmente, isso é baseado em pesquisa, ok? Depois eu passo a literatura para vocês. Está no final do PowerPoint, tem a literatura. Quando alguém compõe uma frase utilizando a palavra identidade, a tendência é a pessoa falar características pessoais. São pensamentos, reflexões, frases que focam a distinção de características pessoais. E quando você usa a palavra ou cria frases com o termo identidade, a tendência é você falar de uma perspectiva eu observo alguma coisa que está externa a mim. Mas quando você cria frases que utilizam a palavra pertencimento é algo que está ligado à crença, e não características visuais, é algo interior, é uma perspectiva interior. E aí quando você faz frases utilizando a palavra pertencimento, a tendência é falar eu pertenço a.
Então, os indivíduos pensam mais em si. Onde é que eu quero chegar? A identidade foca na característica observada. O pertencimento foca na crença, no subjetivo, no individual dentro de nós, não algo externo a nós. Então, isso é importante destacar antes de começar a falar sobre o mosaico religioso, porque a gente tem duas abordagens. A abordagem que fala de religião, ela foca na identidade, onde você busca características, comportamentos. Quando você olha a foto da comunidade iemenita, você olha lá todas as características, roupas, rituais, vestimentos, coisas externas. O pertencimento é algo interior, é seu, é você que usa isso. Então, a identidade ela está mais dentro do universo da religião, enquanto o pertencimento está no universo da espiritualidade. Isso tem que ficar claro no contexto dessa apresentação para vocês que uma coisa é a gente falar sobre religiões, outra coisa, porque a religião ela foca na característica, na distinção, no meu rito, nas minhas práticas, enquanto o pertencimento é uma escolha individual. A escolha individual é o campo do estudo da espiritualidade. São duas coisas complementares, mas elas não são a mesma coisa e nem são similares. Podem ser complementares. E o foco da minha apresentação é o pertencimento, é a espiritualidade e não a religião, ok? Então, quando eu venho aqui e começo a falar, bora pensar, onde é que reside o nosso original, o que eu sou e ninguém mais é igual? O meu eu, a minha autoimagem, ela reside onde? No eu. Esse eu, ele é construído com o tempo, dia a dia. Eu não posso dizer que eu sou assim e amanhã eu vou continuar sendo o mesmo. A gente se constrói diariamente. Até o final da vida, a gente continua construindo. Então, essa autoimagem, ela depende de algumas coisas externas, não só internas. Internas são crenças, você busca na religião. Mas valores, você vai construindo com as experiências. Então, esses valores, eles vão surgindo através do quê? Da manifestação de sentimentos. Exemplo, onde é que a gente manifesta o amor? No outro. A gente sente o amor de fato, quando a gente manifesta no outro. Então, isso começa a expandir. E é nesse sentido que vai a espiritualidade. É a manifestação daquele que está dentro, indo para fora. Tá? É nesse sentido aí que eu quero colocar vocês nessa vibe aí, eu diria. Então, nesse mosaico religioso e espiritual, nós temos uma classificação. É inevitável o ser humano classificar coisas. Mas por que a gente faz isso? Para facilitar a compreensão do que a gente fala e de com quem a gente convive. Exemplo aqui que a gente coloca de ortodoxo. Esse mosaico de ortodoxos, dos judeus ortodoxos no mundo, ele é composto por judeus que se dizem modernos, judeus Haredi e judeus Hassidic. Dentro só desse universo da ortodoxia é onde reside o rigor, o costume, o respeito ao rito, o que é mais primitivo, o que é mais tradicional. Eu não vou entrar no detalhe de cada grupo ortodoxo, porque aqui também a gente não tem tempo para isso. Mas o rigor, a forma tradicional, está aí. A rigidez, em alguns casos, está toda aí. Mas só, bora olhar para o lado convergente, todo o misticismo judaico está aí. Toda a literatura, costumes, práticas, escolas, grupos de estudo, todo o misticismo, por exemplo, da Cabala, o estudo do Zohar, toda a Cabala está aqui dentro do judaísmo ortodoxo. Se você for pegar uma literatura, você vai cair uma literatura forte, bem explicada, bem detalhada sobre a Cabala, você vai ver que, no fundo, o cara é ortodoxo, é de algum desses grupos da ortodoxia. Então, você tem a riqueza do misticismo judaico toda nos grupos ortodoxos. Tudo que vem depois utilizou a base do judaísmo ortodoxo.
tanto nas leis, na comunicação oral, no estudo do Midrash, Talmud e todos os textos complementares, Talmud, tudo está ricamente bem documentado e estudado dentro do judaísmo ortodoxo. Existe um ponto, o ponto número 5, uma coisa muito bonita do judaísmo ortodoxo, é a preocupação sobre a ética judaica para os seus filhos. Isso é transmitido de forma muito estruturada. Desde pequeno, existe essa preocupação, a ética judaica, a ética judaica. Isso se destaca muito em relação às outras vertentes da religião judaica, que não tem tanta força nisso. A necessidade de explicar a ética desde pequeno, a ética judaica desde pequeno para as crianças. No judaísmo ortodoxo também não existe a definição do diabo. Tá? Então, esse é outra... Existe, claro, existe uma pequena exceção dentro do movimento ortodoxo. Sempre a gente tem exceção em todo que é lugar, mas majoritariamente dos judeus ortodoxos não acreditam na existência do diabo. Acreditam no mundo vindouro, Deus é único. Peraí, Nihar, mas todo judaísmo, Deus é único. Eu também acreditava nisso. Já a gente falou sobre isso. E a Torá foi dada para o povo judeu e ao estrangeiro que quer realmente se converter de coração. O judaísmo ortodoxo aceita a conversão também. Óbvio, aqui só foi como dizem em francês, en passant, uma visão geral sobre os ortodoxos e a riqueza que eles trazem com o misticismo judaico, entre eles a Cabala. Quando a gente fala do judaísmo Haymanot, é o judaísmo praticado pelos etiopianos. Como a gente viu lá antes, a comunidade etiopiana, ela tem um judaísmo próprio, onde, além da Torá, eles agregam 20 outros livros na sua forma de interpretar e viver o judaísmo. Judaísmo humanista, ele é muito focado na cultura judaica, na liberdade do povo escolher em que quer acreditar. O foco é na história humana, na importância do ser humano, na responsabilidade do ser humano, na vida dele na sociedade. É onde o judaísmo é visto como você é responsável pelas suas escolhas e você que molda a sua vida, o seu futuro. O foco é predominante no pluralismo, não são comunidades isoladas, e é um movimento. É difícil dizer porque existe o judaísmo humanista? Existe, mas ele é uma religião. Ele não considera a existência de Deus como algo importante. E é um movimento muito forte e crescente nos Estados Unidos, também crescendo em Israel. Okay? Então, existe o judaísmo humanista. Ele foca no humano, na sua história, na vida do ser humano, mas a religião não é o foco do judaísmo humanista. E existem todo o calendário judaico é comemorado, as festas e tudo mais, mas o foco não é Deus. Então, esse judaísmo humanista, ele é bem pouco conhecido no Brasil, mas ele é muito forte aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Seria ele respeitado ou considerado pelo grão rabinato em Israel? Não, porque é um movimento mais cultural do que religioso. O judaísmo reformista tem um foco muito mais no momento atual. Não tem foco em dizer aqui estão os judeus e os não-judeus. Não existe essa preocupação em se distinguir, dizer nós somos judeus e os outros não são. Existe o respeito a toda a humanidade, independente de crença, nacionalidade, etnia, ou que comunidade participa. Tolerância é a palavra-chave no movimento reformista. Autonomia individual e a capacidade de ter seu judaísmo respeitado. Respeito, o meu judaísmo reformista não é o mesmo seu, mas eu te respeito. E eu respeito todos os outros judaísmos, porque eu sou inteligente, autônomo e suficiente por saber que a natureza humana é assim.
Não vou muito a fundo no reformismo, porque somos todos na mesma casa reformista, então não é muito complicado para compreendermos isso. Eu vou na curiosidade do judaísmo caraíta, ligado aos antigos saduceus. É o único judaísmo que não tem o rabino como a referência. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade muito forte nos Estados Unidos e em Israel. São super reconhecidos pelo Grão Rabinato de Israel. É uma comunidade judaica forte, mas que não toma em consideração o Talmud, só a Torá, só e somente a Torá. Não tem rabino, não é a estrutura da espiritualidade deles. Eles respeitam os estudos rabínicos, mas eles não estão sob a autoridade de algum rabino. Essa é a grande mensagem da lógica religiosa deles. Uma coisa muito interessante que é a única vertente do judaísmo que diz para ser judeu não é pela linha maternal, é pela linha paternal. Você vê que é uma outra interpretação, uma outra vertente. Para você ser judeu, seu pai tem que ser judeu, não necessariamente a mãe. Você consegue ver que a riqueza dessa diversidade judaica. E aí, quando você conhece isso e entra naquelas discussões, tu é judeu? Sim, mas então tua mãe é judia. Depende. Eu sou um caraíta ou sou um reformista? Depende. Então a discussão vai um pouco mais além, vai um pouco mais a fundo. Não é uma discussão rasa. Depende. De qual judaísmo a gente está falando? Vamos lá para o judaísmo conservador. Paulo, bom, vamos pegar aqui, do judaísmo conservador que é predominante nos Estados Unidos, princípio, regra geral, estudo da Torá é fundamental. E o centro das comunidades religiosas do judaísmo conservador é a sinagoga. Tudo é no centro, é em volta da sinagoga e das lideranças judaicas, principalmente os rabinos. A mudança é um aspecto visto no judaísmo conservador como algo interessante a ser observado e talvez a ser absorvido. Eles são flexíveis, conservadores são mais flexíveis do que os ortodoxos, e eles encaram a mudança como algo rico. O conhecimento da língua hebraica é fundamental, e os valores centralizados no movimento, no judaísmo conservador, é igualdade, pluralismo e democracia. E você vai ver muitos conservadores nos Estados Unidos, judeus conservadores, participando da política americana, porque eles se envolvem em política forte. Vocês vão ver judeus conservadores participando dos principais lobbies nos Estados Unidos para beneficiar todas as comunidades judaicas. Lobby no sentido positivo. Nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países, lobbyista é uma atividade legal, correta, para influenciar positivamente interesses de certas comunidades. E o judaísmo reconstrucionista, que foi criado em 1968 por um rabino que era ortodoxo, mas que começou a propor uma visão liberal. Essa visão liberal é baseada no consenso comunal, em uma vida em comunidades. O judaísmo reconstrucionista, ele não vive em torno da sinagoga, ele vive em torno da comunidade. Ok? Da comunidade. É o forte, em que comunidade nós estamos, e a gente se ajuda, a gente se protege, a gente está junto. E a gente, ao mesmo tempo, existe um movimento como é que eu poderia dizer? De força mais social do que uma força religiosa. E mais, realmente não é religioso nem espiritual. Ela vai ter um foco mais social. Por isso que a ideia de comunal, de comunidade. Esse aspecto do judaísmo reconstrucionista é bem forte. A vida em comunidade. As comunidades se ajudam. Em Israel também isso é muito forte, tem crescido bastante no número de judeus reconstrucionistas. Claro que eu estou falando algumas características de cada vertente do judaísmo. Existem outras características, mas eu trouxe aqui as que eu achei mais interessante em compartilhar.
E, por fim, quase fim, Carlos, eu tô muito atrasado, né? Chefe, tu que manda. Ok, vamos embora. Tô finalizando. Não tem pressa, tu é que está. Fica à vontade aí, pode falar quanto tempo quiser, sem problema. Tá legal. 3 últimas questões. Depois de tudo isso, toda essa salada que compõe um grande prato, um prato só, essa riqueza, essa diversidade de língua, de comunidade, de vertentes do judaísmo, aí você se pergunta, peraí, mas qual a minha história? Minha história é eu em relação a tudo que eu vivi. E o que eu fui construindo com isso? O que eu fui aprendendo com isso ao longo do tempo? Quais foram as experiências aí? Qual a sua experiência? Qual a sua experiência em relação a tudo isso? E como é que você vai compor seu mosaico? Qual vertente você vai escolher? Será que eu pertenço a uma vertente? Ou, mas, de fato, eu consigo compreender esse todo e respeitar esse todo ao mesmo tempo? E viver aquele que mais eu me aproximo, de acordo com a minha experiência, os meus valores, a minha história. Porque eu não posso participar de algo que não faz parte da minha história, não está ligado aos meus valores. Eu não vou acreditar, vai ser uma ritualização pura sem uma essência. Então, essa foto aqui mostra muito o que eu gosto, já do título da apresentação. Eu sou um mosaico que tenta se construir usando pecinhas que compõem de tudo, do todo, uma parte de cada. E eu vivo construindo isso até meu último minuto de vida, porque esse mosaico, a palavra mosaico vem de Moisés, foram 12 tribos, não foi uma tribo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Esse mosaico ele é construído continuamente. Essa riqueza não é porque um judaísmo é melhor, o outro é menor, o outro é pior. Não, é rico mesmo. Né? Você tem de tudo um pouco. Você se aproxima de algo que você se identifica mais, mas essa riqueza, viver essa riqueza com balançar da carroça, para não deixar essas pedrinhas cair, é o desafio da vida. Como é que você constrói o judaísmo? Exemplo, hoje a gente está aqui, você dedicou seu tempo ao judaísmo. Você aprendeu um pouco mais, eu aprendi também um pouco mais. Porque mesmo falando, eu me dou conta de outras coisas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que esse mosaico seja construído diariamente, na riqueza que nós temos, e com os atos de amor, como Carlos e Débora e toda a comissão de educação teve em construir esse momento, essa rotina de construção do nosso mosaico na nossa vida. Era isso. Errado, muito obrigado. A palestra brilhante, aprendi um monte de coisa e queria aproveitar e fazer pequenos comentários. Tu quer passar ali alguma coisa a mais ainda? Não, estou só parando aí. Deu. Tá, beleza. Então, eu queria fazer um pequeno comentário, né, assim, sobre o mosaico judaico. Quem foi naquela excursão da CIBA para Israel, a gente tinha um guia fantástico, ele falava bem português, e perguntaram para ele quantos tipos de judaísmo existe. Só com a resposta do cara, 14 milhões de judaísmos, ele falou. E a pessoa que não, achou que o cara não estava entendendo, mas ele estava falando realmente. Se a gente tem essa pluralidade, ele usou uma figura de linguagem ali muito forte. Bom, queria aproveitar para esclarecer sobre o judaísmo caraíta, né? Que eles são pela Torá, que é antes do Segundo Templo. Eles são antes do Talmud, na qual a tradição judaica era patrilinearidade. Com a conquista pelos romanos, em 70 da Era Comum, os romanos conseguiram matar quase todos os judeus homens, mais de 500 mil, e estupraram 500 mil mulheres judias. Aí é que mudou, porque senão não ia dar continuidade do povo. Então, não era mais
o judeu filho de pai judeu, porque não tinha mais, não existia isso naquela região. Então, o judeu passou a ser filho de mãe judia e ficou até hoje, e quem não sabe a tradição pensa que está fazendo certo, mas não é. A gente é bem esclarecido e a gente sabe que tanto filho de pai como filho de mãe dentro do reformismo. A gente igualmente, né, aceita como judeu, certo? E outra coisa, tu falou dos Beta Israel, também tem um comentário legal. Na década de 80, o Fundo Comunitário do Rio Grande do Sul fazia campanhas fervorosas para a Operação Moisés. A gente mandava para a Operação Moisés média de $130 mil por ano. Uau. Nunca mais se fez aquelas campanhas. E a gente doava de coração. É uma coisa bem... Era muito emocionante. Como é que a gente fazia aquelas campanhas? Carlos, eu sei que tu participou disso diretamente, inclusive tu teve em Israel, teve teu reconhecimento em relação a essa participação. Seria bom um dia tu falar essa história, viu? É verdade. É que eu fui tesoureiro do Fundo Comunitário 5 anos e mais 2 anos eu participei como ativista. Claro que a gente chega lá em Israel, conhecem a gente. Eu cheguei num banco lá em Nova York, lá, o cara já me conhecia. Lá o porteiro já tinha avisado, o seu Wengrover vai subir. Então, interessante. Por esse ponto de vista, é legal. Mas a gente tinha assim um espírito de contribuição com Israel naquela época. Hoje em dia, Israel é que contribui com a gente, né? Israel está muito mais forte que a gente. Bom, não quero tomar o tempo, né? Então, quem quiser fazer perguntas, está aberto. Eu gostaria de uma coisa que parece que não combina ortodoxia com modernidade. Você classificou a ortodoxia em 3 etapas. Ao moderno. Poderia comentar um pouquinho isso? Desculpa. Sim. Posso comentar, sim. Tem Nossa, tem muito assunto aí. Tem um movimento ortodoxo moderno chamado Shabbat. Ele é presente em Porto Alegre. Inclusive, eu cheguei a visitar a sinagoga Shabbat aí em Porto Alegre. Eles foram criados... É um movimento recente no sentido é um judaísmo ortodoxo criado por russos, onde existe uma linhagem de rabinos que pertencem à mesma família, e nesse judaísmo ortodoxo moderno, eles possuem uma grande rede, não de sinagogas, são sinagogas, mas eles não chamam de sinagogas, são de pequenos centros onde você recebe o judeu que está viajando. Eu, quando viajo, eu procuro esse centro, é fácil de chegar. Se você precisa de alguma ajuda, eles estão lá prontos para te ajudar. Para dizer onde você pode ir, se você precisa de alguma coisa. E são movimentos judaicos que têm... Onde é que está o moderno dessa história? Tá? Tchau, Juliana. Obrigado pela presença. Onde é que está o moderno nisso? São movimentos que... Esse é um movimento que busca assimilar não-judeus. Quando muita gente fala o judaísmo não busca evangelizar ou assimilar outras pessoas, não é bem assim. O modernismo desse movimento é de receber pessoas não judias e fazer com que sua comunidade cresça na interpretação que eles têm do judaísmo, que é uma interpretação diferente. Para dar um exemplo, o último rabino que faleceu, que era dessa linhagem, dessa família, ele é considerado o Messias na Terra, que foi o Messias prometido que chegou, mas já partiu e vai voltar. E isso tudo começou em 1800 e pouco, hein? Isso é muito recente. O movimento Shabbat tem isso. O movimento Lubavitch. Vocês vão conhecer ele mais como Lubavitch. Mas esse não é o primeiro judaísmo que acredita que o Messias já veio. Existem 9 judaísmos que acreditam em 9 messias que já vieram. Eu não estou falando de cristianismo, eu estou falando de judaísmo.
Sim, isso aí é toda uma outra apresentação que a gente pode fazer, mas existem 9 messias que já vieram. E esse da Lubavitch, que se considera moderno, eles têm atividades na sociedade, eles recebem pessoas LGBT, eles recebem pessoas de uma imensa diversidade. Então, esse é o moderno deles, é a aceitação da diversidade dentro do ortodoxo. Desde que, com o tempo, você não se adeque, não digo adeque, mas você viva mais em conformidade às crenças do Lubavitch. Bela? O José, eu acho que entrou antes. Não, primeiro a Bela, sem dúvida. Eu quero dar os parabéns para ti, Nihad. Eu gostei muito, fiquei muito emocionada e vejo assim, imagina que mostraste assim como o nosso povo é diverso nas suas origens, né? Na sua cultura, nas suas culturas, né? E os modos vivendi, né? De cada grupo, de cada um deles. E isso está incluído nessa aceitação da diversidade, que deveria ser o mais bonito. Sim. Quando um enxerga o outro por ser um pouco diferente, porque sua origem é outra, e que traz com ele uma cultura diferente, tudo seria motivo de, vamos dizer assim, de um enriquecimento para cada pessoa, porque, por exemplo, assim, até eu morei em Santa Catarina até antes de eu ir para o 2º grau, como na época era chamado, né? E eu nunca vi na minha casa, por exemplo, meu pai, que era ashkenazi, nunca vi ele falar, vamos dizer coisas contrárias a respeito do sefaradim, coisa que eu fui vivenciar quando fui frequentar a sinagoga, né? Então, assim, um falar do outro, porque é ashkenazi, só come coisa branca, coisa sem gosto, coisa não sei o quê. E aí, e o ashkenazi também, por outro lado, também fala, no outro lado, outro que come também não sei o quê. Mas eu acho tão lindo essa diferença, porque, olha, a origem de um é diferente da origem do outro, né? E eu acho maravilhoso que haja essa diferença, né? Por forças das circunstâncias, o nosso povo foi obrigado a viver em vários lugares. Sim. Né? Sim. E todos eles são ricos assim, na sua essência. Eu acho maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gostei muito. E vou esperar a segunda parte. Legal, legal. Está Obrigado. prometido, está prometido. Deixa a Bela que eu Então. vou cobrar dele e nós vamos ter essa segunda parte Isso aí. logo que possível. José, Gladys. Em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho. Realmente um trabalho que nos amplia muito no conhecimento dos nossos irmãos, vou chamar assim. Eu normalmente eu sempre faço referência à nossa origem quando falamos de algo atual, mas eu faço referência, olha, é o nosso povo que começou lá, não somos nós hoje. Mas você ampliou isso de uma forma tal que eu tenho que começar a estudar de novo tudo, porque realmente você acrescenta muitos detalhes, muitas informações novas nesse conjunto de assuntos que tu trouxeste. Importante para nós, o Carlos, se for possível, nos indicar a bibliografia que você usou, ou esse livro que você mostrou, porque eu acho que precisamos dar uma olhada, uma lida nesse assunto. Parabéns mais uma vez. Obrigado, obrigado. Eu esqueci de mencionar, eu vou mencionar porque é interessante para algumas pessoas. No judaísmo ortodoxo, eu tinha esquecido de comentar,
uma das vertentes acredita, e em toda sua literatura bem forte, a reencarnação, viu? Eu sei que é uma parte minoritária do judaísmo, é o judaísmo ortodoxo, mas sim tem uma riqueza muito forte em literatura para as pessoas de crença reencarnacionista. Não é na mesma abordagem espírita, não mesmo, é bem diferente, mas é uma possibilidade vista dentro dessa vertente ortodoxa que eu não entrei em detalhe, até porque a gente não tinha muito tempo. Atenante, eu acho que tu levantou a mão. Atenante. Bom, poucos me conhecem, o Carlos é quem me convida, e eu costumo assistir bem caladinho, porque eu não tenho assim um histórico de estudo do judaísmo. Eu sou proveniente de família evangélica e ainda frequento, e sou avô. A vida me deu um presente, que é um neto judeu, que está, por sinal, se preparando para ir para Israel. Mas, então, eu vejo assim, diante de tantas... Dessa vez eu não vou ficar calado, vou ter que perguntar. Eu vejo, diante de tantas correntes do judaísmo, tantas divisões, me parece assim, existe uma força, uma amálgama que mantém, mesmo com todas as contrariedades, como foi dito pela senhora Grete há pouco, não é? Acho que foi ela que falou, Grete Beisman, não é? Teria falado assim, as pessoas criticam até o que veste, o que come, ou qualquer coisa assim. Existe uma competiçãozinha nisso, mas deve existir uma força muito grande, uma amálgama fortíssimo, que a gente vai lá para o livro de Êxodo, né, e vê assim, a partir da fuga do povo hebreu, da escravidão dos egípcios, né, do faraó, quando aquela força de fé tamanha que consegue, através hoje a gente diz, dos 72 nomes de Deus, consegue abrir o Mar Vermelho, isso está lá. Nós também estudamos, está lá no Êxodo, capítulo 14, né? E é tão bonito de ver. Então, é nisso que está esse poder de união desse povo, que até hoje se mantém, mesmo com as divergências, se mantém unido, ou existe alguma outra coisa por trás disso? Atenante, essa pergunta é muito boa, mas vou dar a minha resposta, tá? Podem existir milhares, 14 milhões de respostas. A minha resposta é simples. Bereshit, Deus criou o céu e a terra. Em determinado momento, lá no Torá está dito, e viu que tudo era muito bom, ou muito belo. Sim. Então, eu acho que essa essência, essa faísca de Deus, vendo tudo muito belo, reside dentro de cada um de nós. E é essa faísca que nos faz ver que a diferença também tem o belo. Entendeu? Esse pequeno lado, esse pequeno faísca de Deus dentro de nós que nos faz ser capazes de, no judaísmo tão diverso, conseguir ver depois das pequenas competições, isso é pouco, tem algo mais lindo, mais bonito por trás de tudo isso. Bom, pessoal, obrigado pelas palavras. Se encaminhando para o final, né? Últimas perguntas, né? Eu vejo o Cláudio e o José e a Gladys, né? E depois a gente vai deixar as perguntas para o próximo encontro que o Nihad vai apresentar para nós, né? Que a gente vai combinar uma data, ok? Quem que fala primeiro? O Kleber também. Então são 3, tá? Então é o Cláudio, o José e a Gladys e o Kleber, e a gente se encaminha para o final. E o Klaus. E o Klaus também. Tá. E o Klaus também, tá bem. É dura essa missão de terminar o encontro, mas... mas vamos lá, todo mundo vai perguntar. Minha intervenção é bem curtinha. Fala aí, Klaus, vou aproveitar e já vou te convidar para tu ser o nosso palestrante, tá? Já vai preparando aí alguma coisa aí e nós vamos marcar a data. Bom, vamos ver isso.
Esse é outro assunto que eu já tenho uma palestra com Gershon. Isso aí, aquela mesma temática que a gente quer, exatamente isso. Tudo bem. Mas não, eu primeiro ao palestrante, meus parabéns. É um assunto muito complexo, né? Eu imagino os mosaicos de Ravenna. Imagina aquelas paredes inteiras cobertas com os mosaicos. Imaginando cada pedrinha daquelas um judeu, vai dar mais ou menos uns 14 milhões de seitas judaicas no meio disso tudo. Não é numa palestra que nós vamos conseguir aprender tudo isso, mas, enfim, já nos dá uma ideia daquilo que nós não sabemos e que nós temos que estudar muito mais. Sobre o Lubavitcher, o que era considerado o Messias, faleceu há pouco, o velho Lubavitcher, ele foi dos poucos prisioneiros que já estava na prisão, nas prisões da Alemanha, e que ia ser mandado para Auschwitz, que os americanos do Rabat conseguiram resgatar e conseguiram levar, com intervenção do governo americano, conseguiram levar para os Estados Unidos. O velho Lubavitcher, que se tornou o rabino mor deles, que é o Messias deles, que já faleceu. Mas é uma família de Lubavitcher. Né? Isso mesmo. Foi de poucas pessoas que os americanos conseguiram resgatar das prisões alemãs. Era isso, só uma contribuição. Obrigado, Klaus. Parabéns ao palestrante. Cláudio? Cláudio, microfone. Cláudio, microfone. Léo, nesse mosaico com esse nome, Mihad Bassis, onde é que tu te localizas? Quais são teus ladrilhos, tuas pedrinhas? Minhas pedrinhas são os Mizrahi, são os judeus que ficaram na Palestina, nunca saíram de lá. Nunca saíram de lá. Com guerra, com Babilônia, com blá, blá, blá. Ficaram lá e só depois da criação do Estado de Israel se deslocaram para outros países, dados os conflitos que ia acontecer nas guerras dos anos 40 e 60 na região. Então, são conhecidos também como judeus palestinos. E tem muita literatura sobre isso, provando que os judeus sempre estiveram lá. Essa história de dizer que os judeus chegaram depois, não. É isso aí. Obrigado, muito interessante. Quem mais? Alguém mais quer falar? Tem alguém com esse aparelho junto? Nós poderia fechar, o Kleber. Eu acho que a Gladys queria falar alguma coisa. Não. Pessoal, então, agradeço muitíssimo por Nehat. Antes disso, eu vou fechar os microfones aqui. Boa, Reide. Obrigado pela ideia. Fechar os microfones aqui. Muito bem. Ok. Então, pessoal, eu agradeço muito por Nehat. Ainda não estou terminando. Alguém tem que desligar o microfone. Eu acho que é o teu microfone, Carlos, que está com problema. Pessoal, no nosso próximo... Oi? É o do Klaus. Não. Não. Ok, agora... Não. Continua o microfone aberto com o rádio. Fecha os microfones de todo mundo, Carlos. Vou fazer isso agora. Obrigado. O rosto está com errado. Só um pouquinho que eu já vou. Errado, pode fechar. O rosto está errado. Como é que fecha? Fecha lá embaixo, está escrito mute. Eu peguei o rosto de volta aqui. E eu deixei todo mundo mudo.
tá? Ok, está todo mundo mudo agora. Só vou pedir para a Kate abrir o microfone. No próximo encontro, a gente vai ter a Morakete como apresentadora e nada melhor do que ela própria para nos contar como é que vai ser o próximo encontro. Com a palavra, a Kate. Tem que abrir o microfone, Kate. Klaus, fecha o teu microfone. Eu não tenho o microfone aberto. O teu está aberto. Está dando microfonia, Klaus. E fechei de todo mundo. Aqui a gente consegue abrir? Agora deu? Deu. Então, primeiro eu queria cumprimentar o Nihad e constatar que a diversidade, que é o tema que ele apresentou hoje, tão bem, ela está presente entre nós, não é? Nós somos aqui Sefaradi, Mieques, judeus palestinos, e eu não sei se existe outra vertente aqui hoje. E o que eu vou tentar na semana que vem é trazer, então, o viés da minha família, que é um viés sefaradi, mas que também tem um viés de Mizrahi, e o encontro com o lado IEC. A história da Cibra tem muito a ver na minha história de imigrante, no sentido dos anos em que a Cibra esteve envolvida com a Arraias, e que era a instituição internacional que recebeu os imigrantes aqui em Porto Alegre. Então, nós vamos, na semana que vem, assistir um vídeo que foi gravado quando eu fui convidada pelo grupo Juif de Egito, os Judeus do Egito, de São Paulo. É um grupo do Facebook que atualmente tem mais ou menos 1.600 integrantes. Quando eu entrei no grupo, em 2015, o grupo não tinha 1.000 integrantes. E houve um primeiro jantar, um encontro depois de 50 anos de imigração em São Paulo, do qual eu fui a única pessoa aqui do Rio Grande do Sul que participou. Aliás, a minha irmã também, a Nelly. Foi impressionante. Nós visitamos o Museu da Imigração, que na época era o lar que nos recebeu lá em São Paulo, que depois, então, se transformou, era a hospedaria, né, do imigrante, que hoje é o Museu do Imigrante. Então, eu tento, assim, contar essa experiência e mais a de muitos outros imigrantes do Egito, vai ser enviada para o Museu da Imigração de São Paulo. Foi uma solicitação do museu de colher todos esses dados da comunidade judaica egípcia. Então, é impressionante como nós, muitas vezes, precisamos de vários anos para poder nos dar conta do que aconteceu conosco e como nós vamos contar essa história. Como é que nós vivemos essa história de imigração, como é que nós nos integramos na sociedade brasileira e como é que, então, na minha família especificamente, isso se dá através de 4 gerações. Então, nós vamos assistir um vídeo e depois o vídeo integral que eu gravei na entrevista, vocês vão ver a semana que vem que vão aparecer 2 senhores durante a gravação, são meus 2 entrevistadores. E eu convidei essas pessoas, espero que eles possam assistir e poder também trazer dados para vocês. Então, é isso que nos espera na semana que vem. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que eu vou gostar, porque já assisti o trailer. Com certeza não vou faltar. Vai ser muito legal.
Eu quero terminar contando assim, dentro da diversidade, né, Nihad? Quando eu conheci o pai dos meus filhos, e eu fui pela primeira vez na casa dele, a avó dele, que falava muito mais Yiddish do que português, ela perguntou para mim, Red Yiddish? E eu disse, não, eu entendi. Aí a minha sogra disse, Red quer dizer, tu falas Yiddish? Eu disse, não, mas eu falo hebraico. Oh, Mittergoi. Goi, porque não falava Yiddish. Bom, na minha casa, quando eu contei que estava namorando, então a minha tia perguntou, es de los nuestros? Não, é dos nossos, porque em ladino não se diz nuestros, se diz nuestros. Então, só como piada. Que diversidade, meu Deus. Ok, Kate, muito obrigado pela participação. Desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito a diferença na vida de cada um de nós, que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha nossas vidas e do nosso. Agradecemos ao nosso Deus, Deus dos nossos patriarcas e matriarcas, por ter nos preparado para colocarmos em prática o que foi bom de tudo que aprendemos. Agradecemos também por Deus ter enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Amém. Amém.